Quem está feliz com Jesus aqui nessa tarde? Que bênção, né? Eu estou muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, acredito que ninguém me conheça. Meu nome é Kelly Eugênio, eu venho lá da Flórida. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor Carlos Maia. Quem viu o pastor Carlos Maia pregar aqui ontem? É uma bênção, meu pastor. Então, pelo que vocês viram e ainda vão ver hoje, eu sou uma ovelha bem alimentada, posso dizer assim para vocês. Obrigada, pastor, Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por tudo, mesmo, de coração. Estou aqui também debaixo da bênção do meu esposo, Tiago Eugênio. Ele não pôde vir, está lá na Flórida. E os meus filhos também, tenho 3 filhos. Sou casada há 17 anos. E o meu esposo entende que não é sobre mim, que isso é além de mim. Por isso eu estou aqui debaixo da bênção dele. Tudo é para ele. Amém? Eu queria perguntar para vocês aqui hoje, como vocês estão aqui nessa tarde? Vocês ainda estão dispostos, ainda tem alguma coisa para receber de Deus ou para dar para Deus? A sua cabeça ainda está aqui? Porque às vezes a gente acha que a gente está ocupado com tantas coisas, a gente confunde estar ocupado com agenda, mas na verdade o nosso estar ocupado, disponível ou indisponível, ele tem mais a ver com a nossa cabeça do que com a nossa agenda. E hoje eu quero falar para vocês um tema sobre distrações. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 2, que a gente não deve... que a gente não tem que renovar o nosso coração. Não é o coração, mas o nosso pensamento. É daí que eu tiro que a nossa cabeça tem que estar muito boa. Se a sua cabeça não estiver boa aqui nesta tarde para você receber o que Deus tem para você, você não vai receber. Então que você foque no que o Senhor Jesus tem para te entregar aqui nesta tarde. Aonde o seu coração está se inclinando? Aonde está o seu pensamento? O inimigo, ele coloca arapucas na nossa vida. Você vai se deixar ser pego por esta arapuca? O pássaro, para ele ser pego numa arapuca, ele precisa descer do ambiente que é para ele estar. Porque senão ele não é pego no ar. Se ele descer, ele é pego na arapuca. Então que nós possamos não nos desviar do que o Senhor tem para nós nessa manhã. Eu quero ler o versículo que está em Neemias 6 e 2. Que diz assim: Sambalat e Gésem mandaram dizer-me, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes. E da mesma forma eu lhes respondi. Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor, nessa tarde para trazer uma palavra de saudação aos seus filhos. Senhor, nessa tarde eu entrego o controle, Senhor, desta palavra, Senhor, nas tuas mãos. O Senhor me conhece, o Senhor sabe, Senhor, como eu sou, como é o meu temperamento, mas os teus filhos não me conhecem. Senhor, porque não é sobre mim, que o controle é seu. Está tudo nas suas mãos, Senhor. O Senhor tem o controle do que os seus filhos precisam ouvir aqui nesta tarde, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor sabe de todas as coisas. E que quem precisava ouvir essa palavra está aqui neste momento, Senhor. Eu já te agradeço, Senhor, porque grandes coisas o Senhor já fez e ainda continuará fazendo nesse dia. Esse texto que eu li para vocês aconteceu no ano de 586 a.C. Um grande líder na época era Nabucodonosor. Ele mandou o povo de Israel para serem cativos, né? Eles ficaram cativos por vários anos. Depois veio que eles saíram de cativeiros, mas 150 anos depois, chega uma mensagem para alguém. Um improvável, como já foi falado aqui nessa manhã. Um alguém assim como eu e como você. Neemias não era ninguém, ele não era um rei, ele não era um governador, ele era um copeiro do rei, ele era um improvável. Essa mensagem chega para ele 150 anos depois, dizendo
que o povo estava, que Jerusalém foi destruída e que os muros estavam ruína, né? E a palavra de Deus fala que Neemias, neste momento, ele senta e chora, porque ele sente profunda tristeza por aquele povo. Eu imagino a situação como se chegasse para mim e para você nessa noite, que estamos aqui neste país, que não é o nosso país, e chegasse a notícia, como a gente tem recebido várias notícias, que o nosso país, o nosso lugar está em destruição. A gente se comove, a gente sente, a gente chora internamente por isso. Só que Neemias não escolheu só chorar, ele sentou e chorou, mas ele levantou e ele resolveu agir. Ele vai até o rei com o semblante caído. Eu acredito que Neemias não era um homem mimizento, que de tudo ele reclamasse, que tudo para ele fosse problema, porque quando ele chega perante o rei percebe que ele está triste. Então, o rei notou na feição dele que ele não estava bem. Então, eu acredito que Neemias era um homem para frente, que Neemias era um homem alegre. E o rei pergunta para ele, o que está acontecendo com você? Por que você está triste? Você está com amargura de coração? E Neemias fala para o rei, pede para o rei que conceda que ele vá até a cidade. Ele, além de pedir que o rei conceda que ele vá até lá para reconstruir os muros, ele ainda faz exigências. Neemias era um homem ousado. Ele pede para o rei deixar ele ir, e ainda pede para que o rei mande cartas aos governadores, que envie material para ele reconstruir os muros, né? Mas Neemias só fez isso porque ele tinha certeza que a bondosa mão do Senhor estava sobre ele. Então, quando a mão do Senhor está sobre nós, não tem nada que impeça que a gente faça. Não existe nada quando a bondosa mão do Senhor está sobre nós que nos pare, que nos detenha. Então, Neemias foi e o rei concedeu o que o Neemias desejava. Não só concedeu dele ir, como ainda mandou para ele tudo o que ele precisava. A Bíblia fala no capítulo 3 que Neemias foi e que ele teve muita ajuda. Neemias não fez nada sozinho. Deus encaminhou as pessoas para fazer junto com Neemias. Essas pessoas que estavam lá, elas já estavam lá. Neemias foi e encontrou essas pessoas lá. Essas pessoas estavam vivendo lá em 150 anos nessa situação. Mas precisou que Neemias chegasse lá para que essas pessoas se disponibilizassem a ajudar Neemias. Então, eu aprendo aqui que só precisa ter um disponível. Um disposto a se levantar. Talvez você seja o disposto a se levantar nessa manhã dentro da tua casa. Talvez seja você o disposto a se levantar hoje dentro da tua empresa. Precisa de um para fazer em 50 dias o que ninguém fez em 150 anos. Em 52 dias, desculpa. Quem não entende o propósito de que você está fazendo pode até querer zombar de você. Porque em Neemias 4 fala que quando Sambalate ouviu que eles estavam reconstruindo a muralha, ele ficou irado, ele ficou indignado, ele zombou deles. Então ele não entendia. Ele zombou, ele falou, o que fazem esses fracos judeus? Ele chamou eles de fracos. Ele não acreditou que aquilo fosse ser possível de acontecer. Então, quem não está com você no propósito não entende. Às vezes você está fazendo alguma coisa para Deus e a pessoa fala, mas está crente demais, porque de uma hora para outra você resolveu ficar assim? Está orando demais? Nossa, mas você vai passar um sábado inteiro no América em Chamas, para que tudo isso? Deus te ouve na sua casa? Deus te ouve onde você estiver? Quem está de fora pode não entender. Quem está de fora pode zombar de você. Mas Neemias tinha um propósito. Ele estava fazendo algo que era valioso demais para que ele parasse. Tinha um valor muito grande para ele. Tinha um significado muito grande para ele. E ele falou, eu estou fazendo uma grande obra. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. O ânimo de Neemias era tão grande que o povo se animava a ajudar. E eu vejo que por diversas vezes eles oravam, porque as perseguições elas não paravam. A perseguição continuou, e do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes. Talvez você recebeu uma mensagem de WhatsApp, 2, 3,
uma mensagem no Instagram. O que é que você precisa receber para que você se distraia do foco que o Senhor Jesus colocou para você nessa tarde? Neemias não se distraiu. Foram 4 mensagens que foram enviadas a ele, e ele não se distraiu. A palavra de Deus fala que eles continuaram, que não terminou, que a perseguição continuou, só que ao invés de Neemias parar, ele vigiava e orava. Eles montavam vigia e oravam. Então ele trabalhava, mas ele vigiava. Então muitas vezes tudo que a gente precisa fazer é manter o nosso foco no que o Senhor Jesus colocou para a gente fazer, vigiar e orar, para que o inimigo não nos distraia. O tema desse congresso é santidade. O que pode estar fazendo você sair da santidade que Deus tem para a sua vida? O que está tirando você do foco nessa manhã da santidade que Deus tem para você? Às vezes, irmãos, é uma coisa tão boba. Às vezes é só uma fofoquinha santa. Às vezes é só, eu preciso te contar. E foi falado hoje, o pastor que pregou aqui hoje pela manhã, ele pregou sobre os improváveis. Às vezes você se sente um improvável. Eu sou uma improvável de Deus. Eu nunca imaginei estar aqui nessa terra trazendo uma mensagem para você. Eu sou uma improvável de Deus. Mas Deus faz. É dos improváveis que Deus gosta. É quando alguém olha para você e fala, esse não é capaz. Sabe por quê, irmãos? Porque nunca vai ser sobre você. Nunca vai ser sobre você. Enquanto for sobre Deus, Deus faz. Porque a glória é dele. E Neemias era um improvável. A Bíblia fala que ele não estava disposto a se distrair. Quando você não está disposto a se distrair, você não se distrai independente da situação. É a luta, é a prova, é o filho, é o marido, você não se distrai. Independente da situação, se você tiver medo do que vão falar, se você tiver medo do que vão pensar, você nunca vai fazer nada, porque se você tiver medo de pessoas, você não vai. Se eu tivesse medo de pessoas, eu não estaria aqui. A partir do momento que a gente entende que não é sobre nós, que não é sobre as pessoas, que é sobre Deus, ninguém te para, meu irmão, ninguém te para. Se você tiver medo de pessoas, você tem que ser comum. Você tem que fazer o que as pessoas fazem, andar do jeito que elas andam, comer o que elas andam, seja comum. Se você for comum, você se encaixa num padrão, mas se você quiser ser diferente, você jamais vai se encaixar. Você tem que ser diferente, você tem o brilho do Espírito Santo. Escolha fazer o que ninguém fez. Escolha ser a diferença. Escolha fazer o que ninguém fez. Neemias escolheu fazer o que o pai dele não fez, o que o avô não fez, o que o irmão não fez. Foram 150 anos que o povo estava naquela situação. Tristes, abatidos, com a muralha caída. E ninguém fez nada. Ele escolheu fazer o que ninguém fez. Muito obrigada, irmão. Se posiciona. Escolha ser diferente. Neemias fala que ele não vai descer. Ele não vai descer porque o que ele estava fazendo tinha um preço muito alto para ele. O preço era muito alto. Então para ele tinha um significado muito grande. Ele escolheu não descer. Então não desça. Não saia da posição onde Deus te colocou. Não desça dessa manhã. Não saia do caminho que Deus te colocou. Às vezes você fala, irmã Kelly, mas eu não tenho nenhum chamado, não tem nada, eu sou só um membro de banco, eu não sou capaz de fazer nada, eu venho na igreja só para adorar a Deus. Não, nunca é, irmãos. A gente sempre tem alguma coisa para fazer. Às vezes você pode estar sendo o profeta dentro da sua empresa. Às vezes você pode estar sendo, Deus está querendo te usar como boca de Deus no seu trabalho. Às vezes com a sua patroa. Às vezes dentro de um carro, com louvor, quando você vai trabalhar, levando uma ajudante, ou você sendo ajudante, você falando de Jesus para a pessoa, às vezes uma vida vai ser salva.
E muitas vezes acontece da gente estar num ambiente e as pessoas já identificar que nós somos diferentes, que nós somos cristãos, que nós transmitimos paz. Como a pregadora falou aqui nessa manhã, sobre o cuidado, sobre o carinho que o irmão abriu a porta para ela. Eu comentei hoje de manhã com o pastor Carlos sobre uma pessoa que me recebeu na porta. Que paz! Que paz! É uma paz que excede todo entendimento. Então, quando nós estamos em Cristo, quando nós somos de Cristo, você pode dizer, não, eu não tenho nenhum chamado, eu não sou cantora, eu não sou pregadora, mas você pode fazer a diferença no lugar onde Deus te colocou. Onde Deus te colocou, seja no mercado, se você sentir no seu coração de abrir a boca e falar, fale. O que será preciso para você descer? Se você colocar um preço na sua fé, irmãos, o diabo paga. Isso que eu vou te dizer é muito sério. Às vezes a gente acha que, não, eu vou falar é só da boca para fora, mas se tal coisa acontecer comigo, Jesus, se isso acontecer comigo eu não aguento, eu desabo, eu desando, eu saio dos teus caminhos, cuidado. Que se você colocar um preço na sua fé, o diabo paga. A Bíblia fala lá em Jó, que o que Jó mais temia, sobre ele veio. Então, o que ele mais temia, e Jó era um homem temente a Deus, Jó era um homem justo, o Senhor permitiu, mas o que o Jó mais temia aconteceu com ele. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Muitas vezes já aconteceu comigo, de eu dizer, Senhor, esse é o meu ponto fraco, e na onde é o meu ponto fraco, é onde o inimigo tenta me atacar para me tirar do foco, e a gente tem que estar focado no que a gente foi chamado para fazer. Eu tive uma experiência no final de semana passada que eu fui servir num evento e eu estava sentindo no meu coração desde manhã que tinha uma pessoa que não estava bem, que ela não estava bem, e eu sentindo ela precisa de oração, porque isso é espiritual, ela precisa. E eu falei com 3 pessoas ao mesmo tempo perguntando delas, não, ela não está bem, ela está no quarto, ela está deitada, ela não está bem. E Deus testificando no meu coração, mas ao mesmo tempo que Deus falou comigo, eu fiquei, e agora? Vou, não vou? Ela precisa de oração, faço, não faço? Só que nesse meio tempo aconteceu uma situação que na hora o meu sangue subiu, eu respirei, eu voltei para a terra, eu fiquei chateada, e aí eu entendi, eu falei, isso está querendo tirar o meu foco. Isso está querendo tirar o meu foco. Eu ainda comentei com o meu esposo, eu falei, o inimigo é tão sujo que ele sabe que a pessoa está precisando, porque logo em seguida, eu chamei uma outra pastora, a gente orou por ela e ela foi liberta. E de fato era um problema espiritual. E ela foi liberta. Então assim, o diabo ele tenta te parar, ele tenta tirar você do seu foco. Passa a ter os seus olhos mais espirituais, a olhar para a situação. Nem tudo é o demônio, irmão, nem tudo é o diabo. Tem coisa que é nós mesmos. Mas tem coisa, o mundo espiritual ele existe, ele é real. Tem coisa que o inimigo só quer tirar você do seu foco, do que você está ali para fazer naquele momento. Então, às vezes, até mesmo como eu já citei, uma conversa de WhatsApp é capaz de tirar você do seu foco. Às vezes, você perde a sua bênção pela sua boca. Às vezes uma palavra que você fala tira você do que Deus tem para você. Então que nós vigiamos. Quanto custa a sua fé? A sua fé tem um preço? Quanto a sua fé custa? Eu não quero me julgar porque eu tenho tempo, mas eu quero te dizer, não deu preço a sua fé. Neemias respondeu as 4 vezes que ele não ia descer. As brechas, meus irmãos, elas não surgem na nossa vida da noite para o dia. As brechas a gente vai abrindo aos poucos. E chega uma hora, o estrago está grande, o estrago foi feito. Então que nós possamos vigiar para que nós possamos estar em santidade dentro daquilo que Deus nos propôs fazer. A nossa vida ela é feita de escolhas. Adão ele escolheu pecar no paraíso, enquanto Jesus resistiu no deserto. Então a nossa vida ela é feita de escolhas, a gente tem que ter muito cuidado. Quando Deus te dá uma palavra, ela é real, ela já existe. Deus não fala, eu vou te prometer, e lá na frente eu vou ver o que eu vou fazer. Não, se Ele te prometeu, já existe, é só você tomar posse.
Então, cuidado onde a tua cabeça está focada, cuidado no que você está pensando. Às vezes você pode perder aquilo que Deus já te prometeu e que já existe no mundo real. Às vezes a gente só não acessa porque a gente se distrai. O diabo, ele não vem para nos assustar. Ele só precisa nos distrair. Ele não precisa te assustar, ele não precisa te fazer desviar, ele só precisa te distrair do que o Senhor tem para você. Se ele te distrair, o estrago já foi feito, porque você não vai fazer o que é proposto. Então ele só precisa te distrair. Tem distração que ela mata muito mais do que gigante. A palavra de Deus fala que Sansão, ele não foi morto por um gigante. Sansão, ele foi morto por uma distração. Sansão foi um homem que foi escolhido por Deus, ele nasceu com um propósito, mas ele se distraiu, ele deitou a cabeça no colo errado, o colo de Dalila. Então uma distração fez com que Sansão botasse tudo a perder. Então não vamos nos distrair nessa tarde, não vamos nos distrair. O rei Davi, ele não caiu porque ele perdeu para o inimigo numa guerra. O rei Davi, ele não caiu porque ele tinha uma batalha para ele ir, mas ele escolheu ficar. Não era para ele estar lá, foi dentro do palácio que o rei Davi se distraiu. Foi dentro do palácio que ele olhou pela janela e viu Batseba. Então foi dentro do palácio. Às vezes dentro da igreja mesmo a gente se distrai. Às vezes dentro da sua casa você distrai. Em qualquer lugar você pode se distrair. Então não se distraia nessa manhã. Os nossos posicionamentos, eles nos levam para caminhos de vida ou de morte. Os nossos posicionamentos nos levam para caminhos de vida ou de morte. Que nós possamos ser, nessa manhã, pessoas posicionadas no Senhor. Eu não posso descer. A obra que eu estou fazendo é maior do que eu. Ela aponta para Cristo. Ela ajuda pessoas. A obra que eu estou fazendo, ela é inegociável. Que você não negocie nunca na sua vida o que é inegociável. O que é inegociável para você? É a sua salvação? A minha é. Eu acredito que é de todo mundo aqui nessa manhã, seja. Eu quero ser salvo. Não negociamos o inegociável. A minha família é inegociável para mim. A minha igreja, o meu ministério é inegociável para mim. Não negocia. Não brinca. Não brinca com o inimigo. Que você possa guardar essa palavra no seu coração nessa manhã. E que a obra que você esteja fazendo, ela seja uma obra boa. E que ela tenha um preço para você. E que você não se distraia. E que você não pare. Amém. Eu deixo aqui essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.